Olá, seja muito bem-vindo a mais um Interligado Podcast. E hoje nós temos aqui um convidado, também um grande amigo meu, muito especial. Você já viu aí na capa, mas seja muito bem-vindo, meu querido amigo Leopoldo. Obrigado, meu amigo Jabes. Boa noite a todo mundo. Quem vai ver depois, bom dia, boa tarde também pelo YouTube. Léo, primeiramente quero que você fique bem à vontade. Hoje a gente está um pouco aqui para falar sobre... Você, o Leopoldo, que é líder dos adolescentes, né? Da Adna Teens. Chamar de adolescente é meio embaçado, né? Dos teens, que quero ver a participação de vocês aí também, dos teens. Hoje aqui da nossa igreja, aqui da Adna, né? E tá aí desenvolvendo um trabalho, né? Como que eu posso dizer assim? É bem particular, né? Trabalho. Muito particular, muito desafiador. Uma experiência muito boa que eu e a Cacá temos tido com esses adolescentes. E como está sendo lidar com a turma? Foi, no início, Jabes, foi assim, diferente para nós, porque quando eu entrei na igreja, sempre teve aquele sonho, já entrei jovem, trabalhar com jovens, e quando veio o convite para trabalhar com os adolescentes, com os teens da Adna, foi, meu Deus, vai ser um desafio. Mas, assim, dia após dia, a gente tem se apaixonado ainda mais pelos adolescentes. É muito gratificante como Deus tem nos usado e como nós temos aprendido com eles nesse tempo. Eles são muito verdadeiros, né? Muito sinceros. Isso é muito bom. Até você me convidou aí recentemente para a gente estar junto lá, dando uma palavra, e você vê a reação nos olhos, né? Deles sobre aquilo que você está falando, sobre aqueles que estão interessados, você vê nos olhos, mas aquele que também não está interessado, você também vê nos olhos. Fica descarado. A intenção dele ali, né? Mas graças a Deus estão com um grupo bem legal aí, né? Quanto que está sendo as reuniões aí dos adolescentes? Já fala para a turma aí. Nós estamos tendo a Casa do Pai toda quinta-feira, às 19 horas, a gente está tendo um período de oração das 19 às 19h45, e às 20 horas nós começamos o culto, que vai até às 21h30. E nos terceiros sábados nós estamos tendo Geração 316, junto com a liderança do Ismael, junto com jovens, um culto bem diferentão, uma coisa bem animada, bastante louvor, e aí já fica até o convite para quem está assistindo e não faz parte nem dos jovens, nem dos adolescentes da Adna. Vem, vocês estão convidados a estar conosco também, seja na quinta, seja na super sexta, seja no terceiro sábado. Também na EBD, né? Temos claro, duas classes, né? Duas classes dos adolescentes que quase todo final de semana estão ganhando. É verdade, a gente tem ali a premiação, a competiçãozinha ali, né? Saudável. A gente só fala lá no final quem ficou em terceiro, segundo, primeiro, e ou é segundo ou é primeiro da turma ali. Dos adolescentes. Ou o Mega Teens ou os Teens, eles estão sempre batendo, o que é muito bom. Léo, e assim, você chegou aqui na igreja em 2007, né? 2007. E como que foi, assim, o momento da sua conversão? Até porque eu acho que tem muitas pessoas que não conhecem muito da sua história. Eu mesmo sei pouco, mas vamos lá. Pouco? Na verdade, a minha história ela começa um pouco antes, né? Eu cresci numa família muito tradicional católica, meus pais me deram uma educação muito ótima dentro da igreja. E talvez poucos saibam, mas quando eu cresci, eu queria ser padre na infância. Então, Leopoldo. Galera de Dom Aquino deve olhar para que Leopoldo é Dom Aquino, né? Dom Aquinense. Leopoldo, padre? Você era bem agitado quando moleque, né? Era bastante. Eu dei muito trabalho para meus pais de Dom Aquino, mas assim, eu tava todo domingo de manhã, porque lá em Dom Aquino tinha a missa da manhã, era a missa das crianças. Então, assim, todo domingo era a missa das crianças. Então, assim, era uma missa voltada mais para as crianças. Então, eu ia todo domingo de manhã, aí o padre dava oportunidade de microfone, todo domingo de manhã eu pegava o microfone para falar alguma coisa. E aí começam as peculiaridades de Leopoldo, né? Porque Leopoldo sempre foi meio desastrado e tal. E aí eu acho que eu estava com 11, 12 anos, e um dia eu fui entrar na igreja carregando uma cruz e estava com um vestidão, um roupão branco. Meu Deus. E aí eu tropecei no meio da igreja, caí com aquela cruz, quebrou a cruz no meio da igreja. E eu fiquei com tanta vergonha e não quis mais ser padre. Um sacrilégio, né? Meu Deus do céu. E aí começou a desandar minha vida a partir daí. Sério? Sério. Um ano depois, a gente já veio embora para Cuiabá em 2000. E aí, até então, nós mudamos no dia 2 de janeiro de 2000. Eu nunca tinha colocado uma gota de álcool na minha boca, nunca tinha feito absolutamente nada. Você tava com o quê? 14 anos, você falou? 13. E aí, quando foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro mesmo, foi o carnaval,
Aí nós voltamos para ficar uns dias na casa da minha avó, fomos lá passar uns dias, ver os amigos. E aí foi a primeira vez que eu bebi. Caramba, com 13 anos? Com 13 anos. Rapaz, isso foi mal, hein? Eu me lembro, cara. E eu me lembro disso porque foi um dia bem característico, era um amistoso da seleção. Amistoso não, era eliminatórias da Copa do Mundo para a Copa de 2002. E a gente estava assistindo o jogo e tinha os meninos mais velhos bebendo, e aí eles estavam tomando pinga, e eu falei, eu quero experimentar. E aí foi quando eu já comecei a beber, de 13 para 14 anos de idade. Caramba, Léo, muito novo, cara. Muito novo, cara. Muito novo, e aí sempre comecei, aí sempre ia passar as férias em Dom Aquino, aí já parava no terminal rodoviário, já comprava bebida, já começava a beber nessa época, e aí foi indo, cara. Eu lembro que nessa primeira vez já foi o meu primeiro porre. Mas também 13 anos. 13 anos não tinha nem como, né? Caraca. Nunca tinha tomado nada. E assim, aí, cara, era muito costume. A gente aproveitava que estava longe dos olhos dos pais, ia para Dom Aquino, para casa de vô e vó, saía à noite, bebia escondido, voltava, e no outro dia tava passando mal, e vó achava que era uma infecçãozinha estomacal, desacostumou com a comida da casa da avó. Dava aquele migué na Dava aquele migué. Teve um caso peculiar que nós saímos, fomos buscar cana. Aquela época, né, diversão da turma, vamos pegar cana. E aí tinha interior, galera, interior. E aí, cara, passamos mal, e aí ela falou, a avó avisou, meu filho, não existe chupar 5 cana. E tava lá, Leopoldo, meu irmão, os amigos, tudo passando mal, tinha bebido escondido. Caramba, Léo. Com 13 para 14 anos. Cara, e aí depois daí, assim, eu costumo dizer que nada dessas coisas que eu fiz foram um reflexo da educação que os meus pais deram. Nada, cara. Porque, tipo assim, meus pais foram sempre muito firmes conosco, sabe? Meu pai... porque vocês são 4 guri, né? Somos 4. E nessa época, o caçula ainda tinha 4 anos de idade só. Caramba. 4, 5 anos. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Leopoldo, 37. João Paulo vai fazer 36. Danilo tem 32. E o bebê, que é o caçula lá de casa, já tem 26. Caramba. Bebezinho. E, cara, mas assim, eu sempre ressalto isso porque às vezes a gente tenta atribuir as nossas falhas também, sabe? Meu pai não me ensinou isso, minha mãe não me ensinou aquilo. Não foi o seu caso. Não foi o meu caso. Meus pais me instruíram muito bem, meus pais me educaram muito bem, mas foram escolhas próprias, índices de rebeldia, e queria mudar, e queria, vim pra capital. Não, agora eu vim pra capital, tem que ser mais descolado, não posso ser aquele menino do interior. Tanto que aquele negócio de tentar se encaixar, né? Se encaixar, exatamente. Eu lembro que eu estudei no Master e os meus irmãos estudaram no ICE, cara. E assim, tipo, no Master o pessoal me chamava de caipira, no ICE chamava os meus irmãos do mato, porque assim, a gente tinha muito sotaque caipira mesmo. Até hoje eu ainda puxo algumas coisas, sabe? É algo que eu nunca deixei. Mas assim, a gente se viu numa tribo diferente, e aí para encaixar foi ficando descolado. No outro ano eu fui estudar no Liceu Cuiabano, e aí eu já misturei com uma outra tribo, já comecei a mudar o estilo, enquanto lá no Master eu andava com um pessoal mais diferente. Lá no Liceu Cuiabano eu passei a andar mais com a turma do rock, comecei a ser mais rebelde, aprendi a brigar, gostava de brigar mesmo de porrada. Caramba. Na rua. Eu costumava sair, brigar bastante. Porque teve uma época também que isso era meio moda, né? Os caras saíam pra brigar. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu acho que isso foi muito... Eu acho que hoje não tem... Eu não vou dizer que não tem tanto, mas assim, naquela época era assim, muito mais fácil as pessoas brigarem, porque você não corria o risco de alguém puxar uma arma, alguma coisa. Mas hoje, era um negócio assim, eu sou mais novo, né? Mas assim, eu lembro desse negócio assim, tinha briga, volta mesmo sabia que tinha as confusões. Tinha as ganguezinhas do bairro, cada bairro tinha essa turminha. Aí ia era jogar do bola, Boa Esperança, né? Boa Esperança, era a turma do Boa, e aí tinha o pessoal do Conselho, tinha gente de vários quanto é lugar, cara. Então assim, era meio moda também, naquela época ali, no início dos anos 2000, né? E aí foi indo, cara. Então eu sempre fui me encaixando em tribos, sempre fui tentando encaixar ali. Tentando me encaixar, eu sempre fui muito... esses dias acho que o Bruno tava falando, Leopoldo conhece de tudo. Eu falei, cara, eu já ouvi rock, já ouvi tudo, já ouvi pagode, já fui pagodeiro, já fui roqueiro, já fui da turma da Rave. Esse foi o último estágio da minha vida antes de entrar pra igreja, Jabs. Caramba. Esse foi assim... Mas aí, nesse momento, você sentia que você
estava se esforçando para encaixar ou como que era, você lidava com isso? Chegava assim, pô, eu saí do interior e vim para cá, puxa, eu preciso me encaixar. Você pensava nisso ou você só ia vendo as pessoas e achando legal aquilo que eles iam fazer? Eu ia achando legal, cara. Era assim, um movimento assim, bem natural, na verdade. Eu sempre tive facilidade de chegar em qualquer ambiente. Comunicativo, né? Comunicativo, eu chego e converso e faço amizade, e ali eu vou estabelecendo meus amigos. Eu sempre me dei muito bem com isso, cara. Fosse lá em Dom Aquino, aqui em Cuiabá, quando eu fui morar em Cotriguaçu, Alto Taquari. Então, assim, sempre eu me dei muito bem com as pessoas. Então, era algo meio natural. Eu ia me encaixando no ambiente que eu tava, deixava um pouquinho de lado a identidade do menino caipira, virou pro menino do Master, do menino do Master virou pro menino do Liceu. E eu sempre fui me encaixando muito fácil com isso. Mas você não sentia que você tava, assim, perdendo quem você era ou você não pensava nisso? Um pouco, assim, das coisas eu perdia, sem dúvida, sabe, assim, uma coisa que eu nunca perdi, assim, eu sempre fui um cara muito alegre, muito tranquilo, muito feliz, nunca fui de reclamar muito da vida, assim, no sentido de, tá tudo dando errado, e agora? E você também, sua família sempre foi muito unida também, muito, né? Muito, cara, a gente tem as nossas lembranças, assim, domingo era dia de churrasco na casa do meu pai. Esses dias eu até brinquei com minha mãe, falei sobre isso. Falei, mãe, agora vocês estão com o sítio, eu tô sentindo falta daquele almoço de domingo, porque domingo era, hoje tem churrasco. Hoje tem churrasco. Mas assim, cara, era meio um movimento natural. Mas assim, eu perdi um pouco da minha identidade do que, assim, da essência das coisas que meus pais me ensinaram, do que era certo, do que era errado. E aí, porque você começa a abrir mão de valores para poder aceitar esses outros valores ali que não são exatamente aquilo que seus pais te ensinaram, né? Exatamente, cara, exatamente. Tipo, tava andando com pessoas de um poder financeiro melhor que o meu, que gastava mais. E aí, pai, vou sair. Aí meu pai me dava um dinheiro, aí esse dinheiro não dava. Eu ia lá e pegava o cartão do meu pai. Ia lá e gastava mais do que podia. Caramba. Então, assim, aos poucos, durante esses 7 anos, aproximadamente 7 anos, muitos dos valores que eu aprendi foram deixados para trás. Vários, assim, coisas assim que eram irreconhecíveis mesmo na minha vida, Caramba. de brigar, de ficar rebelde, de beber, de fazer as coisas escondido. E assim, eu falo que até o meu período de conversão foi um tempo assim, é como um balde de água que vai pingando as gotinhas, sabe? Cada vez eu ia perdendo um pouco da essência das coisas que eu tinha, e eu fui, com muito tempo, eu fui não me reconhecendo, entrei na faculdade, demorei a sair da faculdade, como todo mundo sabe, porque assim, cara, eu sempre fui largando as coisas de lado. Fui desistindo, não vai dar certo, e aí ia criando esses bloqueios na minha vida. Até porque, Léo, aquilo que você falou no começo, né? Seus pais te deram uma educação, a tua base, e aí você tá gradativamente se afastando dela, né? Em razão de amizades e tudo. Eu acho que reflete em tudo, né? Você não querer ir pra frente, você achar que vai dar errado, porque você tá longe de quem você de fato é, né? Exatamente. Muito, cara, eu tava muito longe já, sabe? E aí eu falo lá que eu comecei a beber aos 13, cara, e cada vez eu fui bebendo mais, fui bebendo mais. E assim, eu me recordo, cara, de um episódio aqui no Santa Cruz, umas 3 ruas aqui na casa de umas amigas, que teve uma noite, tipo, saí da faculdade mais cedo, era aproximadamente 8 horas, e aí cada um levou sua bebida. Aquele dia eu queria tomar 51. Falei, vou tomar 51 com coca e hortelã hoje, acho que chama Cuba, era o nome assim, a bebida. Cara, Só de ouvir eu já sei que não deve ser bom, né? Cara, naquele dia eu tomei literalmente em 3 horas uma garrafa inteira de pinga, sem cair, voltei andando pra minha casa aqui no Boa Esperança, onde eu morava, assim, cara, eu bebia já demais. Sentava, bebia assim, era uma coisa assim que não fazia efeito. Caramba, não. Eu bebia muito, cara. Então, assim, eu vi a minha vida desmoronando, sabe? Foram acontecendo as coisas, eu fui cada vez caindo. E aí eu gostava muito de rave, cara. Então, assim, tipo, sexta-feira vai ter... Foi uma onda forte também. Teve uma onda muito forte em Cuiabá. Muito forte, chamava de privê, que eram as festas em chácara, sítio, longe de Cuiabá. E aí, cara, na verdade, eu até esqueci de algo que aconteceu entre esses 13 aos 17 anos, é que lá em Campo Verde eu tenho o meu primo, William Júnior. Inclusive, ele já teve 2 vezes conosco aqui na Adna, tocando aqui pros adolescentes. Ele era de uma igreja evangélica lá, chamava na época Comunidade Pão da Vida. E aí ele me chamava, cara, tinha retiro, ele falava bem assim, vamos, cara, vai estar legal o retiro, vamos jogar bola, e assim,
me interessou a primeira vez que ele me chamou, sabe? E aí eu fui para esse retiro. Você tinha o quê? 15 anos? Cara, eu tinha 15 anos, o primeiro retiro que eu fui. Isso mesmo, acho que foi em 2003. Eu tinha 15 anos, foi o primeiro retiro que eu fui, cara. E assim, foram 2 momentos muito distintos nesse primeiro retiro. O primeiro dia que eu quase fui expulso. Deve ter chegado daquele jeito, né? Também. Cheguei, comprei uma coca e aí o pessoal começou a pedir. Eu falei, cara do céu, velho, o tal do crente é pidão, né? Aí eu fui, comprei um laxante e coloquei e distribuí para todo mundo no retiro. Aí isso não é ideia, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Por favor, pelo amor de Deus. Exemplo. O Leopoldo tava abençoado, para não dizer o contrário, né? E aí o líder, cara, me chamou naquele dia, que inclusive hoje é o marido da minha prima. Aí ele virou e falou, olha, não vai dar, você vai ter que ir embora, nós vamos mandar você de volta para Cuiabá. Eu falei, não faz isso, por favor, deixa eu ficar. E aí me largaram no retiro, cara. Não desistiram de você. Não desistiram de mim. E aí foi a primeira vez, cara, assim, foi o primeiro encontro que eu tive, assim, com algo que me chamou a atenção, que eu me lembro que foi, tipo, acho que no segundo dia começou um movimento, as pessoas orarem e caírem, e me interessou muito aquilo, sabe? E aí teve um apelo, aí eu fui, naquele dia aceitei Jesus. E eu voltei para Cuiabá, eu lembro que não foi 15 dias, eu já tinha voltado ao normal. Só que assim, o meu primo, cara, várias vezes ele me chamava. Seu primo? O William Júnior. O Júnior. O Ninho. Ele vai ver e vai falar, pô, cara, não me chama de Ninho, é o Ninho. E aí ele me chamava, cara, e eu costumava ir pros retiros. Eu lembro que nesse período de 7 anos, eu acho que eu fui em 3 ou 4 retiros. Cara. Caramba. Eu larguei de ir em festas de carnavais para ir no retiro. Eu gostava daquele ambiente, gostava da... Mas não firmava? Não firmava. E aí eu volto pro período que minha vida tava desabando, em dezembro. Que louco, né, cara? Você vê, né? Você sabia que tinha um lugar que você poderia sentir paz, que as coisas estavam diferentes, que as coisas seriam diferentes para você, mas você não conseguia se desvincular das coisas que estavam. Cara. Não conseguia desvincular das coisas que eu gostava, dos meus amigos, daquele ambiente. Acho que é mais os amigos, né, que pegavam muito, cara, né, cara? Tipo, eu vou contar daqui a pouco um episódio bem legal da última conversão, mas assim, eu não conseguia, cara. Tipo, eu ficava assim, pessoal, e ele, vamos fazer uma coisa... Não, hoje eu vou na igreja. Aí você vou num culto. E aí você se sentia... Me sentia tirado, porque eu não tinha amigos em Cuiabá. E embora eu falo que eu não tinha amigos, na verdade eu tinha uma amiga que era crente e que me convidava para vir para a igreja, para Adna, que é a Jéssica do Ismael. A Jéssica... Cara, a Jéssica deve ter ficado uns 5 anos. Vamos lá na igreja. Eu falava pra ele, sai fora, rapaz. Vou em Assembleia de Deus, não. Sério? Falava pra ela, não vou nessa igreja aí, não. Você sai fora, deixa eu em paz, deixa eu quieto. E a gente era amigo, cara. E a Jéssica sempre ficava, vamos, Leopoldo. Eu falava, não, sai, Jéssica. Larga a mão disso. E aí, cara, eu lembro que 2006 foi um ano muito difícil pra mim. Foi um ano que a minha vida começou a andar. E aí eu cheguei a ser noivo nessa época. E eu lembro que chegou um momento que eu tinha que escolher a minha noiva ou a bebida. E aí eu escolhi a bebida. Caramba! Eu escolhi a bebida. Nossa, você tava... Sim, cara. O negócio era pesado pro seu lado mesmo, né? Era mesmo. E assim, eu escolhi a bebida, eu falei, cara, quero... Não vou largar de beber, não vou largar a mão de beber. E eu passei a beber muito mais, Jabs. Caraca. Cara, bebia muito. E aí eu me lembro... Segunda a segunda? De segunda a segunda. Saía de faculdade, ia beber, ia trabalhar de ressaca. Meu Deus. Assim, eu não vou falar que era de segunda a segunda. Não, mas... Assim, porque o meu pai cuidava muito dessas coisas, sabe? Meu pai, com 20 anos de idade, se ele precisasse me corrigir com a vara, com o cinto, ele me corrigia, entendeu? Então, assim, como eu fazia faculdade na Univag, eu ia e voltava com meu pai. Então, assim, não era sempre que eu conseguia dar o capote nele, entendeu? Mas, não, assim, mas digo assim, não tinha dia pra dizer não. Mas assim, de quarta-feira... não tinha dia pra dizer não, mas de quarta-feira pra frente era fim de semana. Caramba. De quarta-feira pra frente sempre saía, sempre fazia alguma coisa. Mas eu comecei a beber demais, cara. E aí eu ia pras festas rave, passava ali 2 dias e bebia bastante e tal. Meu Deus. Pesado, cara. E aí eu me recordo, eu não sei o dia específico, mas foi em dezembro de 2006, cara. Eu fui pra uma festa... Era na estrada de Santo Antônio. E aí, cara, eu passei ali 2 dias, cara, né? Era uma festa só de amigos, uma rave. Cara, foi assim, a gente ficou umas 36 horas ali. Começou na sexta-noite.
E eu voltei no domingo de manhã pra casa. Cara, eu tava voltando domingo de manhã pra casa, destruído, cara, no táxi. E eu parava assim e falava, cara, eu não quero mais viver, eu não aguento mais, eu não tenho mais perspectiva de nada, meu pai e minha mãe não gostam de mim, porque eu só dou trabalho. E era esse tipo de pensamento, cara, que eu tinha, sabe? Caramba. E eu lembro que eu cheguei em casa esse dia, entrei no quarto, era o quarto do meu irmão, ficava uma caixa de sapato com todos os remédios. Aí ele tava dormindo, eu fui lá, catei aquela caixa de remédio, fui pro banheiro, fui abrindo, colocando tudo na pia. E eu lembro que eu tomei, assim, uns 36 comprimidos, mais ou menos, de tudo quanto é remédio que tinha ali, mas tudo, cara. Tudo quanto é remédio que tinha ali, eu tomei. Porque você chegou naquele momento que você falou, quero dar um fim nisso. Quero dar um fim nisso e acabou, eu vou morrer. Você não tinha perspectiva, não tinha, cara. Não tinha nada daquilo te completava mais. Nada me completava, sabe? E aí, eu tomei, peguei, fui lá, coloquei a caixa, só que eu fiquei com os remédios assim no meu bolso, as cartelinhas vazias. Tomou de tudo que tinha? Tomei de tudo que tinha. Tinha até, tipo, remédio de cachorro lá, eu tomei. Caramba. E aí eu tava no fundo, e como era final de ano, a gente costuma sempre reunir família. Eu lembro que estavam os meus primos, que eram novinhos ali. Tava o Kaique, João Marcos, o Estevam provavelmente deve ouvir, eles vão lembrar disso. Eu acho que talvez o Estevam não lembre, que ele era muito pequeno. Mas o Kaique eu sei que vai lembrar, o João. E aí, cara, eu passei mal. Lógico. Eu senti uma fraqueza, eu fui sentindo uma dor no estômago, uma fraqueza e, caí com a pressão baixa, desmaiando. E aí eles começaram, era tipo um domingo, logo depois do almoço, churrasco, meus pais estavam deitados, e eles começaram a bater. Tia, na janela, corre, o Léo tá passando mal. E, cara, eu me lembro, Jabes, que foi 1h30, 2 horas das piores sensações que eu tive na minha vida. Caramba. Por quê? Meu pai veio, meu filho, o que tá acontecendo? E aí ele foi me pegar no colo, né? E você deve imaginar que eu era meio gordinho, né? Eu já sou gordinho agora, você imagina antes da cirurgia. Quando ele pegou, cara, eu lembro até hoje, quando ele pegou assim, que ele passou a mão no meu bolso, ele ouviu o barulho das cartelas. Das cartelinhas, que ele puxou assim as cartelinhas, eu lembro até hoje, minha mãe começando a gritar, meu filho, o que você fez? O que você fez? O que você fez? E meu pai tinha uma Palio Weekend, se eu não me engano, naquela época, cara. Eu lembro que eles me colocaram no banco de trás. Seu pai é baixinho? Baixinho, cara. Tirou o carro da garagem, meu pai foi. Eu lembro na rotatória aqui, essa rotatória aqui do posto, aqui perto da igreja, a minha mãe, cara, de pijama, dando com a mão pra fora pro pessoal deixar eles passarem, meu pai correndo, desesperado pro Hospital São Mateus. Nosso Hospital São Mateus, cara. Mais perto. Mais perto. E eu lembro quando passou naquele quebra-mola ali, eu acordei e vi essa cena, cara, eu comecei a chorar e falei assim, Deus, me tira desse carro aqui, me tira dessa situação, assim, que eu prometo que eu vou consertar a minha vida com o Senhor, eu nunca mais vou sair dela. E assim, hoje eu tenho plena consciência que tudo aquilo que eu tomei não me levaria à morte. Mas era um desespero. Mas era um desespero, começo, sabe? Né? Só que foi um misto também, assim, de chegar no hospital, cara, de uma situação, assim, tão vergonhosa, das pessoas todas que estavam ali naquela enfermaria, porque foi direto para a enfermaria, de saber que eu tinha tentado um suicídio, fazer uma lavagem estomacal, as pessoas me vendo, eu passando mal, sabe? E meu pai me deixou no hospital e falou assim, eu vou lá em casa buscar roupa, essas coisas, e volto aqui já. E assim, cara, foi muito rápido, sabe? Tipo, eu fiz a lavagem, o médico falou, você tá pronto? Eu liguei pro meu pai, falei, pai, já tá pronto. Não, você não vai fugir do hospital, rapaz? Eu falei, não, pai, não tô fugindo, não. Sabe, eu lembro, a gente voltou. Sua mãe tava com você ou ela voltou com seu pai? Ela voltou com meu pai, eu fiquei ali rapidinho. Porque, tipo, segurado lá dentro. E eles fazendo essa lavagem estomacal, sabe? E meu pai, eu lembro, cara, eu voltando no carro chorando, eu e meu pai chorando, meu filho, como que você faz isso? Você tem um pai, você tem um amigo, conversa com a gente vai dar um jeito, a gente não vai ficar desse jeito, sabe? E me marcou muito isso, cara. Mas então, aí a minha pergunta você já vinha tendo esses pensamentos ou foi naquele dia que aquilo veio e você já... Já vinha, sabe? Porque é gradativo, sempre, né? Sabe? Nesse período, que fazia mala, queria ir embora de casa, queria morar sozinho, ficava com ódio, com raiva do pai, que não entende. Que na verdade o seu pai era só onde você estava projetando os seus males, né? Exatamente, sabe? Meu pai e minha mãe, não sei o quê, fica recusando, sabe? Coisas que eu projetava. Eu descontava minhas frustrações dos meus pais, brigava com meus irmãos, sabe? Então, assim, cara, enquanto lá fora, eu falo fora da minha casa, as pessoas achavam que o Leopoldo tá bem, é o cara legal. Pô, naquela época, cara, era a época de Orkut, não sei se você vai lembrar.
O Orkut acho que tinha um número limitado de 1.000 pessoas. Uma coisa assim, eu tinha porque o pessoal tinha 2 perfis, 3 perfis de Orkut. Eu tinha 2, 3 perfis de Orkut, cara. Eu tinha muito amigo. Porque, Léo, assim, pra quem não conhece o Leopoldo é extremamente comunicativo. Rapaz, se a gente chegar pra abastecer o carro, ele vira amigo do frentista. Não é? Cara, eu gosto, ó. Eu gosto demais de relacionamento, de sentar e conversar. Cara, não teve um ambiente que eu passei, assim, por exemplo, de trabalho, de vida profissional nesses 37 anos, que eu saí brigado com as pessoas daquele lugar. Todos os lugares que eu trabalhei, todas as escolas que eu estudei, tudo, eu sempre me dei muito bem, cara. Nunca tive problema com as pessoas. Mas você, em casa, você mascarava um pouco isso pra fora, chegava em casa... Sim, sobrava, tinha essa coisa. Embora eu sempre fui um filho muito carinhoso, cara. Se você perguntar Mas pro meu pai... porque é um conflito mesmo, né, Léo? Que a gente tava falando de você não saber quem você era, de estar buscando um prazer em umas coisas diferentes, ali, tudo. E não completava o seu coração. E não ia completar mesmo, né? Não ia, cara. E assim, eu fiz essa oração, eu fui pro hospital e aí eu lembro, cara, do meu pai falando isso pra mim. Eu cheguei em casa, peguei o telefone, naquela época ainda assim, a gente tinha pouco celular, 2007, ainda era algo caro, a gente tinha celular, mas pra você fazer uma ligação, ainda mais como o que eu fiz, que foi pro meu primo em Campo Verde. Era caro, então foi pro telefone fixo. 349 telefone fixo, 1822, acho que era o número, lembro até hoje, acho que é o número da casa da minha tia. Liguei, cara, e falei pro meu primo, falei, Ninho, e aí? Bom, cara, vai ter retiro? Esse ano vai, cara, eu vim, vai estar massa, vai vir um pessoal de Cuiabá. Isso em dezembro ainda? Em dezembro ainda. Vai estar massa, e vem, vai dar pra nós bagunçar e tal. Eu falei, não, cara, dessa vez aí eu tô indo pra um propósito diferente. Falei pra ele. Ele falou, o que foi, cara? Tinha alguns problemas aí, eu quero ir firmar. Foi desse jeito pra ele. E fui. E assim... Nesse período, eu vi que a minha vida começou a mudar. Eu saí algumas vezes, eu tive alguns amigos que ficaram sabendo dessas coisas. Eu conversei, por exemplo, com o Henrique Unes, que é um grande amigo meu até hoje, é um amigão meu até hoje, ele não é da igreja, nada, mas daqueles 2.000 pessoas que eu tinha no Orkut, cara, acho que... Amigo mesmo era pouco. Amigo mesmo são poucos, é o Mário, é o Henrique, um outro ali que ficou pontualmente, assim, que até hoje o Bruno, o Breno, que são pessoas que, por exemplo, quando estão em Cuiabá, e aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos, se encontra, então manter aquela amizade. Cara, manter aquela amizade, sabe? E eu falo que a gente acha que a amizade é você conversar todo dia, toda hora, falar no WhatsApp toda hora, mas não, cara. Tem essas 4 pessoas aí que são amigos. O Mário mora aqui em Cuiabá, então a gente ainda tem muito contato. O Henrique, embora mora em Cuiabá, nossa vida é muito distante. Ele é advogado, advoga aqui, advoga no interior, viaja muito. Eu tenho minha vida da igreja, do tribunal. Então, assim, nós não somos amigos que se veem todo dia e falam todo dia. Mas, assim, dá 3, 4 meses, um manda mensagem pro outro. E aí, vamos almoçar hoje? Ou vem aqui em casa assistir um jogo comigo? Vem aqui assistir o Corinthians e Palmeiras, que ele é corintiano e o palmeirense. Quem não sabe, eu gosto só um pouquinho do Palmeiras. Hoje ele tá melhor. Hoje eu tô melhor. Hoje ele tá melhor. Mas assim, eu tenho ainda alguns amigos, cara. Então assim, eu saía com essas pessoas e eu vi que começou a mudar, sabe? Não era aquela coisa de eu sentar no bar e beber como se o mundo fosse acabar naquele dia. Eu tomava ali alguma coisa e tal, e foi indo, cara. E aí eu lembro que foi pro retiro. E eu falo que... É em 2007, daí. 2007, 17 de fevereiro de 2007, um sábado. Eu tava no retiro... Graças a Deus que não era aqueles retiros de março, né? Quando o carnaval cai em março, ia demorar, né? muito. Foi já na metade de fevereiro. E eu lembro que eu tava sentado, eu acho que de um lado era meu primo William Júnior, tava sentado eu e tava sentado uma amiga nossa na época que chamava Renata. E meu primo nessa época ele era baterista, ele foi tocar, tava sentado eu e Renata. Cara, e o culto já tava assim, ali pra metade, acabando o louvor, aquele momento que antecede a palavra. E eu virei pra Renata e falei bem assim, Renata, eu lembro disso até hoje, cara, porque foi assim, é impossível você conhecer Jesus e não se lembrar do dia que você conheceu. Sim. E eu falei bem assim pra ela, falei, Renata, cara, eu preciso me libertar hoje. Eu não aguento mais, sabe? Parece que eu não vou conseguir nunca. Eu quero ser uma pessoa livre desses pensamentos. Eu quero ser uma pessoa livre dos meus desejos. E eu não sei o que vai acontecer, cara, mas hoje, aí, a hora que acabar esse culto aí, se eu não conseguir me libertar, eu vou falar com o pastor, vamos ficar aqui, vamos orar comigo hoje até eu me sentir livre. Caramba. Eu falei isso pra ela. Isso no primeiro dia? No primeiro dia. Eu lembro, cara, que eu fechei a boca. Por Deus, eu fechei a boca. Tava o louvor cantando, o pastor Gessé, pegou o microfone, e eu lembro disso até hoje, ele virou, falou bem assim, ele começou a orar em línguas, ele andava assim, de um lado pro outro, orando em línguas, e falou bem assim, o Espírito Santo tá me falando de uma pessoa aqui nessa noite, uma pessoa que tentou suicídio, uma pessoa que às vezes sentia ódio dos pais, e que veio aqui porque queria ser livre. Caramba. Cara, quando ele falou isso,
Eu não esperei falar bem assim, olha, quem é? Vem aqui na frente. Quando ele falou isso, eu já tava... Cara, eu me vi, eu já tava sentado lá na frente, assim, ajoelhado. Sentado não, tava ajoelhado lá na frente, cara. Caramba. E naquele dia ali, naquele momento, eu aceitei Jesus Cristo e eu fui batizado no Espírito Santo. Caramba, no meu primeiro dia de conversão, cara. Então, assim, eu falo que foi um dos períodos mais marcantes da minha vida. Foi o dia que eu conheci Jesus, cara. Porque eu lembro do início ao fim tudo que aconteceu. E como que foi isso, assim? Aí nós estamos, então... Até então, você tem um episódio diferente. Porque você tem a sua verdadeira conversão ali, você realmente toma uma decisão, se sente liberto, entrega a sua vida para Jesus assim em definitivo, né? Recebe o batismo do Espírito Santo e aí você volta para casa. E aí, como é que é isso? Cara, porque a tentação bate na porta do mesmo jeito, né? Sim. Nós temos aí umas duas óticas, não é nem duas óticas diferentes, né? Coisas que aconteceram dentro da minha família e dentro dos meus amigos. Uhum. Os meus amigos daquela época apostaram um caixa de cerveja quanto tempo que ia durar o Leopoldo na igreja evangélica. Sério? Sério. Meu Deus. Apostaram credibilidade zero, né? Porque já tinha passado umas 2, 3 vezes. Não, agora vai. E aí não ia. E aí apostaram, brincaram, 30 dias e tal. E, cara, pro lado da minha casa, passou um tempo... eu acho que os meus pais perceberam que era sério. E aí, eu fui descobrir isso tem pouco tempo. Meu pai estava me contando, conversando com mais alguém, eu não me recordo agora, que minha mãe e minha avó procurou ele para falar. Falou, Borges, e agora? O que a gente vai fazer? Porque minha avó é ministra da igreja católica. Uhum. Gente ativa, Leopoldo agora, na igreja evangélica, como que a gente faz? E aí meu pai me contou, que falou bem assim, Leopoldo não, Kátia, deixa que tá melhor. Legal, né? Que deixa bom, que né? Tá porque não gerou uma resistência imediata. Não, cara, né? olha, eu agradeço muito os meus pais, porque assim, eu não tenho nenhum problema, nunca tive nenhum problema dentro da minha casa, porque o Leopoldo tá numa igreja evangélica e nós somos católicos. Cara, não enfrentei existência, sabe? E esses dias foi engraçado, porque um adolescente veio conversar com a gente, ele passou por problemas assim, tipo de suicídio e tal, de depressão, e veio numa casa do pai, aceitou Jesus, e aí a mãe falou, não, você não vai mais lá, procura uma igreja nossa para você ir. Caramba. E aí essa adolescente veio falar, tio, mas você já foi, eu vi você contando como que foi e tal, e eu parei, falei, olha... Essa não foi minha história, né? Essa não foi, eu não tive esse problema. Sabe, eu não tive esse problema, orientei ela na questão de obediência aos pais. Mas, sim, isso é algo que eu não tive na minha casa. Eu tive, assim... Engraçado, né? Porque isso é assim, volta e meia, né? O Henrique, né, contou aqui a história do pai dele e tal. Uma resistência muito grande, né? E que bênção, né, cara, que ele enfrentou e ele durante muito tempo ele enfrentou essa resistência dentro do lar por tomar uma decisão por Cristo, né? Mas no seu caso foi diferente, né? Foi diferente, cara, eu nunca tive problema do meu pai. Mas você tava falando dos seus irmãos? Os meus irmãos já gostavam mais, assim, não de resistência, mas de fazer piada, de brincar e tal. Mas, assim, às vezes, cara, domingo cedo eu tava com preguiça, queria faltar e o meu pai me cobrava isso. Caramba! Meu pai dentro da igreja católica, ele me acordava e falava assim, meu filho, e aí, você não vai levantar hoje, você não vai pra igreja, já tá desanimando? Então, assim, foram muitas vezes que meu pai falou isso pra mim. Legal, cara. Então, apoio, assim, né? Eles sempre me incentivaram muito. Quando eles viam, o meu pai me via, principalmente o meu pai, quando ele me via desanimado, querendo desanimar, eu falava, meu filho, o que tá acontecendo? O que foi? Aconteceu alguma coisa e tal? Abraço aí pro Borges, grande Borges, figura. BBB brasileiro, Brasil Borges. Então, assim, cara, dentro da minha família eu não tenho, ao contrário de muitas histórias, eu não tenho nenhum tipo de problema, não tenho nenhum tipo de resistência. A minha avó, cara, ela é uma católica extremamente praticante, firme. Quem já esteve na casa dela conhece. A minha avó todos os dias, ela a sua avó lá de Dom Aquino, né? Escreve a Bíblia no caderninho dela. Minha avó lá de Dom Aquino, todos os dias, cara. E se tem um prazer que ela tem para todo mundo que tá lá em Dom Aquino, quando eu tô lá, chega qualquer pessoa, ela vira e fala assim, ó, isso aqui é meu neto, ele é evangélico, ele é uma bênção, meu filho vai morar aqui pela gente, vai ter um almoço, cara. Então, assim, eu não tive nenhum tipo de resistência dentro do meu lar em relação a eu estar na igreja evangélica hoje. Mas e aí, cara, como que você, olhando assim, naquele momento, como que você
começou a mudança muito forte, né? Completamente na sua vida, né? Deixar essas coisas para trás. Como você se sentiu a partir de então, dessa decisão por Cristo? Cara, Jabes, a verdade é que eu voltei a ter perspectiva de vida, cara. Saber quem você é também, de saber né? quem eu sou, de saber que eu sou amado, de saber quem é o meu Pai Celestial, de saber que eu tenho uma morada eterna. E eu costumo, acho que já deve ter visto, às vezes, quando eu vou pregar, eu sempre gosto de abrir falando que a Bíblia me trouxe salvação, a Bíblia me mostra quem eu sou, a Bíblia me deu um lar, a Bíblia me deu uma família, me deu filhos. Então, assim, cara, eu criei a perspectiva de vida quando eu me encontrei com Jesus. Eu criei, não que eu não tinha antes, mas como eu disse, eu fui perdendo a minha identidade, fui perdendo a minha essência, os meus valores. E quando eu me encontrei com Jesus novamente, foi uma coisa assim tão forte que eu me vi, cara, tipo, nossa, eu tenho um futuro. Eu quero um dia ser um pastor, eu quero um dia estar numa liderança, eu quero ter minha família, eu quero, sabe, daqui 10, 15 anos eu estar numa igreja, e aí eu tô sentado lá embaixo vendo meus filhos tocar, cantar, pregar. Eu tive um sonho, esperança. Me trouxe esperança. Esperança, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Que a gente... o desespero do mundo das pessoas é que elas muitos deles perderam a esperança, né? Seja em razão dos problemas, seja em razão... E o ser humano é engraçado, que ele sempre acha que ele vai conseguir ser melhor sem Deus, né? E a gente, tanto que a sociedade, digamos assim, né, fatores econômicos, fatores sociais, fatores, né, de saúde, quanto que a gente evoluiu e cada dia a gente depende mais e mais de Deus, né, no individual, no particular ali, né, tudo estava acontecendo, tudo estava ao seu redor ali, mas o seu particular, a nossa vida, quem a gente verdadeiramente né, a gente realmente depende de cada dia mais de Deus, né. Mais, cara, cada dia mais, sabe? E assim, foi uma coisa tão boa, Jabes, porque eu passei, eu ainda era inexperiente, mesmo com a minha conversão eu era inexperiente, sabe? Talvez você não saiba disso, mas assim, às vezes quem vem do mundo, meu pai adora esse termo, ele vai ouvir, vai dar risada, eu sou do mundo, ele vai falar desse jeito. Quando a gente vem do mundo, aí você converte, você acha que você é o super crente, o mudador de tudo, o salvador do mundo, o salvador da pátria. Cara, eu lembro assim, embora eu tenha convertido, por exemplo, eu ainda demorei a engrenar na minha faculdade, porque eu achava que a minha vida agora da faculdade, a minha vida profissional já não era mais importante. Eu só queria viver as coisas da igreja. Você queria mudar para dentro da igreja? Queria mudar para dentro da igreja, literalmente. E eu me recordo, cara, que meu pai falava assim, meu filho, as coisas não caem do céu assim do jeito que você tá pensando, você tem que fazer sua parte. Não adianta você ir fazer a prova da faculdade se você não estudar. Ainda não pedi pra Deus. E assim, cara, meu pai me deu grandes ensinamentos ainda depois que eu converti. Você ia pra faculdade até com o Ivo Júnior, né? Uma época, né? Aí eu converti, o Ivo Júnior fazia também faculdade lá. Eu e o Ivo Júnior estudamos juntos um período. Quando eu converti, o Ivo Júnior foi meu líder, um dos meus grandes amigos hoje ainda, ele foi Pastor meu líder. Ivo, Pastor Ivo Júnior. Já teve aqui conosco, ouça aí o podcast, ouça lá com ele, foi muito legal. E aí, cara, eu fui pra faculdade e aí eu comecei a ver, assim, que eu precisava amadurecer. Eu tinha esperança, eu tinha sonhos, mas, assim, eu não podia simplesmente sentar na minha cadeira e não fazer minha parte. Não ser o verbo aqui nesse lugar agir, porque a gente precisa agir. Sim. Para as coisas acontecerem. E aí, com o passar dos anos, eu fui amadurecendo. Engraçado, né, Léo? A sua formatura se formou junto com a Ariadne, né? Formei você colou grau junto com a Ariadne, eu tava lá, e aí eu e a Ariadne, na época, a gente não... Eu sabia quem ela era, a gente se conhecia, mas a gente não era amigo, nem nada, né? E aí eu lembro que eu falei, olha... Aquela moça tá ali. Eu falei, a Ariadne tá aqui na minha turma também. Porque você colou grau com uma turma que não era sua. Não era minha, cara. Os meus amigos colaram grau antes. Porque eu demorei a sair da faculdade, cara. No meio desse período, eu queria desistir da faculdade, eu queria viver só pra igreja, eu queria ir pra Jocum. Aí você para e senta. Imagina o Leopoldo tentando explicar isso pro pai dele. Pai, eu quero largar a faculdade, quero largar o trabalho, eu quero ir pra Jocum. Caraca, seu pai devia falar, meu Deus do céu. Não, e ele falava, não é assim. Não, seu pai seguiu, é engraçado, que seu pai seguiu uma carreira dentro do banco. Tudo. Fez faculdade de Direito já depois. Andava 100 quilômetros todo dia. Ia pra Rondonópolis, 200, porque é 100 pra ir, 100 pra voltar. E aí
o seu filho vai para a igreja, vira e fala, pai, não quero mais nada, agora só quero viver para a igreja. Isso é uma coisa que a gente tem que, aquele que conhece a Cristo e que se converte, ele tem que saber administrar também essa questão de Deus transformou a sua vida, Deus quer transformar o seu caráter, mas às vezes o propósito para que Deus te mudou é para você continuar onde você está. Exatamente. Ou para você concluir as coisas que você tem, para que ali você possa honrar o nome de Deus, né? Tem muita gente que às vezes quer fazer isso, quero largar tudo, quero ser missionário. E não é nem o chamado que Deus tem para você. E às vezes tem uma visão distorcida do que é um trabalho missionário. Sim. Aquela visão romântica que talvez você tivesse naquele momento. Tinha, exatamente. Vou lá, vou pregar, e as multidões vão vir. Cara, trabalho missionário, irmão, é mais formiguinha do que qualquer outra coisa, trabalho missionário. O pastor Will esteve aqui com a irmã Lourdes, também, um dos podcasts, assim, assista, vale a pena, muito legal, porque eles falam, eles já foram com mais idade para o campo missionário, né? A vida inteira aguardaram por esse momento e houve já o chamado. E aí já tinha muito tempo de casado, já tinha filho, já estava com a vida estabelecida, com a vida estável e tal. E aí foram pro trabalho missionário lá no Timor-Leste. Cara, e não é fácil. É muito difícil quem vai para um campo missionário assim, transcultural, de uma cultura completamente diferente da tua, cultura asiática e tal. E às vezes a gente tem essa visão assim, né, de que, não, eu vou pro campo e vai, não sei, e Deus tá falando, calma, o seu campo missionário é aqui. É aqui. Calma, vamos com calma. Eu tenho um propósito, é aqui que eu quero você por enquanto. Pode ser que mais pra frente, mas até porque, né, Léo, já pensou se você mudasse tudo e fosse, e aí chegasse lá, você se frustrasse com qualquer coisa, né? Porque às vezes acontece, gente, o trabalho missionário, ele é difícil, ele é puxado. E às vezes eu lembro de uma missionária que trabalhou aqui com os índios, ela pregou durante 20 anos para que o primeiro índio se convertesse. Você imagina, Léo, naquela empolgação, chegasse lá, pregasse 3 meses, ninguém convertesse, e aí ela fala, não é pra mim esse negócio. Pra mim. Bem isso, cara, e assim, fui em Campo Verde, converti, azeitei Jesus. E aí você veio pra cá. Cheguei em Cuiabá e liguei pra Jessi. Jessi, e aí, tudo bem? Tudo. Quando vai ter um culto de jovens da sua igreja que eu quero ir? Ela, você tá brincando comigo, né? Eu falei, não, tô falando sério, eu aceitei Jesus esse fim de semana e agora eu quero ir. E aí, cara, eu lembro até hoje, foi um culto numa sexta-feira, lá na casa pastoral, na garagem, lá no fundo. Caramba. E era aniversário, me deu um branco agora o nome dela, cara, amiga da Michelle, amiga da Kelly, que era do cabelinho cacheado. Sueli? Não. Mais tarde eu vou lembrar o nome, na hora que encerrar a gravação eu vou lembrar o nome dela. E era aniversário dela, cara, e o líder era o Ivo Júnior, e eu fui a primeira vez que eu fui. Primeira vez que eu vim na Adna, cara, e aí foi o lugar... Mas você já conhecia o Ivo ou não? Não, só a Jessi. Aí você chegou na festa. Cheguei na Meu ponto festeiro. Uma festa de aniversário. Sua cara, Leopoldo. Sua cara chegar no negócio de festa. E aí fui, fiz amizade. Primeiro dia eu perguntei pro Ivo, vai ter retiro? Vai, mas eu lembro que não foi retiro. Mas você tinha acabado de voltar do retiro? Então, só que naquele ano... foi na Páscoa, né? Foi na Páscoa, lá na Chapada. Sim, esse eu não fui. Foi, e aí foi meu primeiro aniversário, cara, e eu sempre fui um cara que todo mundo me conhece, sabe que eu gosto de aniversário. Eu termino meu aniversário do ano planejando o ano seguinte. O Leopoldo faz aniversário no feriado. No feriado. De Cuiabá, dia 8 de abril. E justamente nesse ano o retiro caiu num feriado, cara. E aí eu fui pra lá, eu lembro até hoje, assim, no meu aniversário, eu ajoelhado, chorando, e falando pra Deus, eu não tô aqui com meus amigos, não tô aqui com os meus pais, mas é o primeiro aniversário que eu tô passando com o Senhor. E aí eu lembro que no outro dia, meu pai e minha mãe chegou lá, foi almoçar com a gente, passou lá na Chapada, legal. Foi lá ver e tudo. E aí eu fui fazendo meus amigos, cara. E aí minha vida foi andando, fui criando perspectiva, amadureci, terminei minha faculdade. E aí chegou um momento da pessoa que converteu e fez os amigos e aí não ficou mais... E os seus amigos que tinham apostado as caixas de cerveja lá? Eu nem sei o que virou, cara. Foi indo, foi afastando, eles pagaram as cervejas, brincaram entre eles, mas assim, a gente se perdeu. Mas assim, eu acho que também para eles deve ser também importante, né? Falar, cara, o Leopoldo tá aí desde 2007, nós estamos falando. 2007, 15 anos. 15 anos, 15 conversão, anos. E Deus mudou na sua vida e não foi aquele... E não foi mais. O que é mais legal de tudo isso, Jabes? No ano passado, eu tava aqui na casa do pai, pregando,
E aí eu olho no fundo da igreja, tinha daquela turma de amigos, 2 irmãs e um irmão, que viveu todo o período que eu tava, o período que eu tentei e o período quando eu converti. Caramba. E as 2 aqui na igreja e a filha dela vindo algumas vezes, esporadicamente, que eles não são daqui, mas esporadicamente ela traz a casa do pai para estar aqui conosco. Então, assim, sabe, foi muito legal esse dia ver que outras pessoas naquele período tiveram um encontro, mudaram. E a vida anda, cara. Fui embora de Cuiabá. Não, eu fico feliz, cara, porque, assim, uma coisa que você falou também importante é que, assim, no dia que você conhecer a Cristo, você se lembra. É algo importante. E tem muita gente que está na igreja sem um dia ter tomado uma decisão, né? Eu já comentei aqui que teve um jovem que... Essa história me marcou muito, que tem um rapaz, né? Eu falo um jovem assim pra, né, colocar, né? Um amigo meu que daqui da igreja, um cara bacana, gente boa demais. E aí eu perguntei pra ele, né? Que dia que que foi a sua conversa? Eu me senti incomodado, eu não sei, eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não tenho costume de fazer esse tipo de pergunta. Mas naquele dia o Espírito Santo me incomodou e eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, que dia que como que foi a sua conversão? Igual eu te perguntei aqui, Léo, como foi a sua conversão? E ele, não, comecei a vir na igreja, não, tudo bem, mas que dia que você tomou uma decisão? Como é que foi? Como é que foi esse momento? Ah, não, eu comecei a vir na igreja, e aí na igreja, eu falei, não, cara, mas não tem um dia assim que você se lembra? Porque eu lembro o dia que eu fui à frente, tomei uma decisão, não necessariamente, a gente tem um exemplo do Christian, né, que quando ele estiver em Cuiabá, quero que ele venha aqui, que começou a ler a Bíblia e Deus falou com ele, lendo a Bíblia. Ele foi estudar a palavra de Deus, porque ele tinha curiosidade, né? Ateu, foi ler a palavra de Deus e Deus falou com ele por meio diretamente da Bíblia, né? Um cara estudioso, Deus usou dessa maneira para falar com ele. E às vezes a gente tem muitas pessoas que estão na igreja e talvez você que esteja nos ouvindo, você está nessa situação, você está ali há 2 anos, 2 meses, 10 anos, 15 anos e não sabe dizer que dia que você tomou a decisão por Cristo. Muitas das vezes, você não tomou uma verdadeira decisão. Sim. E se você não tomou uma decisão por Cristo, vai chegar um momento em que outra pessoa não vai te fazer vir. Uhum. Né? Sim. E você que veio de fora, assim, que veio mais depois, né, já mais velho, a gente que cresce, eu cresci na igreja, você tem esse ponto que é importante. Você ter um dia de tomar a sua decisão, né? E é legal você falar isso, porque vou até mandar um beijo para Rafa, pro André, Rafa, Arantes e André. Grandes amigos. Grandes amigos nossos. Sabe? E a Rafa, ela foi em determinado momento, pós-conversão do Leopoldo, ela me deu um ponto de virada pelo seguinte, eu tinha muita vergonha, cara, de contar a minha história, de tudo que eu aprontei, de quão desobediente eu fui, das coisas que eu fazia. E a gente era muito amigo, cara. Eu lembro até hoje uma conversa que a gente estava tendo, e até hoje a gente se chama, a gente tem um apelido que chama Dir, querido, querida, que ela falava que era falsa, eu chamava ela de Dir. E aí ela virou e falou assim, Dir, que legal, né, cara? Você tem tanta história para contar, porque você veio de fora da igreja, e eu tô aqui dentro da igreja e não tenho nenhuma para contar. E eu parei pra pensar, cara, porque eu falava assim, cara, eu não consigo contar uma história pra ninguém de experiência que eu vivi na igreja, quando na verdade eu tava com uma lista enorme de coisas que eu podia contar pra acrescentar na vida das pessoas, cara. E aí você falando disso que, fulano não aceitou Jesus, sabe? Ele não teve o momento que ele aceitou. E a Rafa, ela foi um momento assim de virada na minha vida que eu falei, cara, eu tenho uma história. Eu tenho algo que eu posso contar. Eu tenho algo que Deus mudou em mim. Eu entendo o que ela falou, e às vezes a gente, quando cresce na igreja, a gente se pega pensando nisso, não aconteceu nada na minha vida, porque a gente tem um erro também na igreja de valorizar o que foi errado, né? Não valorizar a transformação. Não valorizar a transformação. Tipo assim, Léo, a sua história hoje, a gente tá falando de um cara que sofreu, que viveu coisas ruins, mas tem gente que fica só se orgulhando das coisas do passado, das coisas que Deus falou, meu filho, isso aqui já era. Esquece. E na verdade tem saudade daquele momento, né? Não é que tá contando testemunho, tá ali querendo reviver aquele momento, né? E a gente, quando cresce na igreja e tem esse conhecimento da palavra de Deus, eu acho que a experiência é diferente. Eu acho que você está pronto a acolher alguém que vem de fora, que tem uma história diferente da sua, que tem
que viveu coisas, que foi machucado muitas das vezes, que passou por experiências ruins, e a gente tem os nossos desafios próprios, porque quem cresce na igreja às vezes tem uma crise de identidade. Fala assim, quem que eu sou? O que eu sou? O que Deus mudou na minha vida? Se eu sempre estou nesse caminho, o que mudou? O que foi diferente? Então, é um desafio, acho que maior ainda. Porque você tem um antes e um depois. Falou assim, eu era assim e mudei e ficou assim. Agora, quando você cresce na igreja, você tem um pouco dessa dificuldade de entender qual o momento que Deus foi decisivo na sua vida. Qual foi o momento que Deus foi transformador na sua vida. O que de fato Deus mudou em você. Entendeu? Mas são histórias de vida, cara. E Deus tá pronto a acolher você, tá pronto a acolher aquele que cresce na igreja, né? Todos. E você hoje, com os adolescentes, você lida bastante com isso, né? Muito, essas histórias diferentes. Histórias diferentes de adolescentes que têm histórias parecidas, que vêm e é só ele na casa dele, que chega cheio de dúvidas. De adolescentes que cresceram aqui, que chegam num determinado momento, viram e falam assim, porque eles adoram chamar a gente de tio, eles adoram humilhar a gente, chamar de tio. Ô tio, você tá até com barba branca agora, né? Me fala, os cabelos brancos aqui. Mas pelo menos estão ficando aqui, né? Ainda não começaram a abandonar. Menos mal. Só não pode olhar e pegar a câmera. Não pode pegar a câmera muito de cima aqui. Mas assim, e é legal, cara, porque eles compartilham o estilo, mas... E aí eles vão se descobrindo, cara, que eles têm uma história própria também, que... não é porque você cresceu na história, você tem história de santidade para contar, como você se conservou, como que você não se deixou contaminar com o período que eles estão vivendo, cara, que é um período muito diferente do nosso. Com certeza. Desafios diferentes. Desafios diferentes, sabe? Eu tinha desafios na minha adolescência que eram totalmente diferentes do que eles têm hoje, sabe? Minha adolescência, meu desafio era na rua, de brincar na rua, de estar, era uma coisa, às vezes, até um pouco inocente, embora eu comecei a beber cedo, mas eu vivi um período... Cara, se você conversar com um adolescente hoje de 11, 12 anos... Já foi exposto a muita coisa. Já foi exposto a muita coisa. Ele tá terrível. Ali com um celularzinho na mão, com uma rede social na mão, que te expõe, que te joga coisas que a gente não vivia. Não, e assim, né, por exemplo, até na escola, né, você ia pra escola e a escola, você ia e saía dela, e acabou. Tipo assim, meio-dia eu vou pra casa, só vou ver essa perturbação dessa galera amanhã. Né? Até se você não tiver. E hoje não, é o tempo todo, né? O cara tá no grupo da escola, ele tá ali na interação o tempo todo com o pessoal da escola, que é um desafio muito maior, né? Muito maior, cara. Eu lembro assim que... Não sei se maior, mas diferente. É diferente. Na verdade, assim, eu não vou dizer se é maior não, mas assim, eu acho que é uma coisa muito impositiva. Intenso, né? Intensa. Eu saía da escola, qual que era o meu contato com meus amigos da escola depois no final do dia? Era reunir com aquela galera que morava ali no mesmo bairro. Você tinha os amigos da escola, os amigos da rua, né? Exatamente. Então, assim, galera, hoje, 4 horas da tarde, acabava cinema em casa, vamos hoje brincar. E aí começava o período de futebol na rua, aí período de esconde-esconde, começava a esconder, pega-pega, rouba-bandeira, sair para caçar passarinho com estilingue, tomar banho de rio escondido. Eram as coisas que a gente fazia, cara. Na nossa época era uma coisa um pouco... Hoje não, com o celular, com o avanço da comunicação, porque eu falo o seguinte, cara, a comunicação, ela é boa e é ruim, depende do que você faz com ela. E eu falo isso muito para eles. O Instagram, o TikTok, o Twitter, é muito tóxico. Peraí, é tóxico por quê? Quem você segue? O que você faz? O que você fez? Mas eu acho que a gente tem que ter aquele tempo também, o iPhone, né? Eu tenho um iPhone, ele te dá lá o relatório de uso semanal, né? Uhum. E eu fico tentando me desafiar a baixar um pouquinho toda semana, ou não aumentar, né? Quando aumenta, eu fico, sacanagem e tal. Porque assim, cara, pra vocês, e a gente que tem filho, né? A Ana Luísa tem 1 ano e 5 meses, já vai fazer 1 ano e 6, e, cara, se eu brincar, ela cata o celular e fica ali passando os negocinhos. Cara, é muito rápido, né? Muito rápido. E a gente tem que tomar cuidado. Você tem 2 crianças, né? Que são 2 figurinhas, né? As pantaneiras, Mini Léo e Mini Cacá, porque a Cacá também não era uma criança muito quieta, né? Então, juntou 2 ali, né? Que a energia é bastante. Energia é bastante, cara. Se você não tomar cuidado... Tipo, eu recordo, teve uma época que eu fiquei com um tablet em casa, cara, e eu colocava ali 3 palavrinhas, coisas para Ana Clara assistir educativas e tal, e eu lembro de um período, cara, que a Ana Clara começou a ter pesadelo à noite.
Caramba. Assim, muito pesadelo. A Ana Clara não chorava, cara. A Ana Clara gritava de dor. Ela acordava gritando e não dormia. Foi intensificando, intensificando. E um dia de noite nós fomos orar, cara. Peguei a Ana Clara para orar. Eu e Cacá vamos orar. E eu lembro que o Espírito Santo virou e falou desse jeito para mim: pega o tablet. Eu falei: Cacá, cadê o tablet? A Cacá falou assim: o que você quer com um tablet agora? Eu falei: me dá o tablet, cara. E Jabes, parece aquelas como que fala, aquelas correntes de tia do WhatsApp. Ai, um dia o meu filho, não, aconteceu comigo, dentro da minha casa, cara. Peguei o tablet, fui YouTube histórico e fui passando. De repente apareceu 3 desenhos, cara, de uma cabeça de um monstro que matava crianças. Caramba! Sério, cara. E eles entram muito rápido nisso. Né? E assim, e detalhe, porque quando você olha o histórico, você vê que a Ana Clara não assistiu tudo. A Ana Clara viu ali coisinhas assim, tipo 1 minutinho, segundos, passou, foi outro, passou, foi outro. Mas, cara, era exatamente o desespero que ela sentia, aquilo lá todo dia. E aí a gente foi orar, foi repreender. E aí ela voltou a dormir as noites melhor, sabe? Mas assim, com uma coisa que tava ali, um momento de distração. Que a gente deixou. Porque é muito rápido, cara. Isso foi exatamente nos 2 primeiros meses que nós mudamos para Cuiabá. Eu voltei para Cuiabá. Depois uma outra aquela adaptação de volta. Eu fui embora pro interior uma vez, voltei. Fui para Taquari, voltei para Cuiabá, casei, voltei pro interior novamente, voltei para Cuiabá. Então, assim, nós estamos falando de 2 anos, exatamente há 2 anos atrás. Tem 2 anos e 10 dias que eu voltei para Cuiabá. Então, assim, a Ana Clara vai fazer 5. A Ana Clara tava com 2 para 3 anos de idade, cara. Caraca, então... Então, assim, cedo. E é bizarro, porque assim, né, esses dias também a gente tava assistindo com ela, né, arrumando a casa e tal, a Ana Luísa, e aí tava lá, a gente colocou 3 palavrinhas no YouTube, né, só que o YouTube, cara, ele joga, põe umas paradas... Vai, cara, ele vai te jogando, vai... aleatória, completamente fora do negócio, completamente fora, às vezes o pessoal, tem o YouTube Kids, cara, não resolve. Não. Entendeu? Porque o jogo entrou um negócio aleatório lá na televisão, assim, e eu não gosto de deixar ela muito no celular, eu não gosto de deixar ela no celular, eu coloco na TV quando eu vou assistir, é o que a gente faz hoje também. Aí eu falei, mas que negócio esquisito, que é isso? Aí fui lá, pausei, e falei, não, voltei pra playlist que a gente tinha pego, né, dela e tal, porque ele tira mesmo, então você tem que ficar esperto, tomar muito cuidado. Até sobre essa questão de filhos, a gente quer fazer um especial aqui, né, até porque a gente já teve pedido do pessoal falar sobre o puerpério das mulheres e tal, sobre gestação e tal, o parto, porque você teve 2 meninos, né, a gente também já passou por 2 partos, e às vezes normalmente as coisas saem completamente fora daquilo que você planejou, daquilo que você imaginou, Totalmente. daquilo que você desenhou, mas eu quero trazer as esposas aqui para falar, né, com mais propriedade sobre a questão. Mas, Léo, eu, assim, quero agradecer muito a sua presença hoje. Eu queria, essa história sua sobre a sua conversão é muito importante, né, o que Deus fez na sua vida, e eu creio que você que está assistindo a gente também, você com certeza foi realmente edificado com aquilo que Léo pôde compartilhar aqui conosco. Eu queria saber, Léo, se você tem mais algum recado, uma mensagem que você queira deixar aí pro pessoal. Quero dizer para você que está assistindo, sempre haverá uma esperança para sua vida, independente da situação que você esteja passando, se você já é de dentro da igreja, se você já é de fora da igreja, cara, sabe que Jesus te ama acima de todas as coisas e há sempre espaço para você encontrar esperança e vida nele. Então, assim, quero aproveitar e fazer mais uma vez um convite. Esteja conosco aqui nas quintas-feiras, às 19 e às 20 horas. A igreja tem várias programações, então, assim, tem culto na segunda, tem culto todo dia. E, assim, se você está no momento da sua vida, como eu já tive no meu, que você não encontra mais motivo de viver, sem esperança, cara, vem que você vai encontrar Jesus aqui e você vai ter esperança de vida novamente. Não adianta achar que as coisas por aí vão te completar. Saiba que alguém, Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você que está nos ouvindo. E ele quer mudar a sua vida, ele quer tocar o seu coração e ele quer, se você já o conhece, ele quer sarar as suas dores, ele quer colher as suas lágrimas e ele quer estar junto com você. Léo, muito obrigado.
pela sua presença aqui. Certamente você volta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, aqui da igreja. A gente está buscando aí crescer e dar notoriedade a crescer cada dia mais no nosso canal. Também deixa aí o seu curtir, o seu likezinho, porque ajuda aqui na divulgação do vídeo e tal. Deixa seu comentário, qual tema você quer ouvir. Quer fazer um dia aqui, trazer todos os adolescentes aqui para nós fazer um dia com eles aqui. Legal, vamos trazer eles aqui. Deixe aí um comentário que tema que você quer ouvir e mande também, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. E muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.